Muito bem, estamos de volta e já estou aqui com o nosso convidado de hoje, Justino. Muito bom ter você aqui com a gente, participando nesta manhã. É um prazer estar aqui. Muito bom, obrigada, Justino. É muito legal ver a TV pelos bastidores. Ai, que bacana! É legal. Justino, para quem não conhece, mas para quem conhece, ele é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tem um trabalho extremamente atuante com jovens, né? Jovens, crianças, adolescentes, né? Crianças e adolescentes mais em acampamentos, né? Com as crianças estou lá na UCP também. Eu sou o tio Justino, né? Eu não uso terno na UCP, não tem como, tem que ser camiseta, bermuda. Às vezes a gente pinta a cara, faz umas palhaçadas, mas é diferente, né? O chamado do que a gente faz na igreja é um pouco diferente do nosso chamado no dia a dia, de segunda a sexta, né? É verdade. E olha só, ele também tem uma participação especial no Pinheirinhos TV, eu não posso esquecer disso. Eu faço lá o Dr. Osório, né? Eu faço lá... Faz um tempo que eu não converso com o doutor Osório, mas é doutor do coração, é importante a gente lembrar dele também. Muito bem, Justino. Mas sabe o que é interessante? O que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar hoje de um assunto que também faz parte do Justino, de quem ele é. Justino Ramos Neto, ele é advogado e atuante, ele atua na área. E hoje, numa conversa que nós tivemos, surgiu a ideia de trazer essa conversa aqui com vocês também. Muitas vezes a gente vê a questão do direito, do advogado, e tem tantos questionamentos de quem é de fora. Eu falo assim que uns mais antigos falavam assim, mas advogado é perigoso, minha filha. Eles têm que tomar cuidado com o advogado, outros não. Gente, que profissão maravilhosa, seguidores da lei, são ali, né? E aí são N visões, Justino. N visões. Como que a gente pode ter essa visão mesmo assim? Quais são os maiores desafios da profissão quando se tem, né, essa cosmovisão cristã, Justino? Bom, eu já vou começar puxando um pouco sardinha pro meu lado. Claro. Paulo fala, temos justo advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo. Então a gente já tem ali, né, a figura de Jesus como o nosso advogado, que é justamente aquele que pleiteia pela pena que a gente merecia, né? Pleiteia ali que a graça seja aperfeiçoada em nós, né? Então eu gosto muito dessa figura que Paulo traz, né? Por motivos óbvios. Mas eu vejo que, assim, atualmente, né? O mundo ele está passando por um processo de muitas filosofias, muitas vertentes, muitas ideologias surgindo. E todo mundo quer agarrar aquela que mais se adequa à sua pessoa, à sua figura. E isso é o grande problema, porque, na verdade, quando a gente relembra, né, traz a história da Bíblia de que Deus veio e ele teve um plano de salvação e ele instituiu o que é certo e o que é errado, e o que importa é o que Deus quer e não o que eu acho que é melhor para mim, né, isso a gente acaba encontrando problemas não apenas no direito, mas em todas as áreas da vida. No direito, a principal dificuldade é que a gente vai começar a debater o que é certo e o que é errado, o que tem que ser permitido e proibido numa determinada sociedade, né? Mas o que me deixa seguro nisso tudo é que a Bíblia ela é bem básica, bem padrão, né? Tipo, eu estava até comentando isso com você. Sim. Se a gente pega a nossa lei, a base dela, ela foi bem também por conta da tradição católico-cristã que a gente tem no Brasil, mas a base da nossa lei é bíblica. Se você pega o nosso Código Civil, ele, basicamente, instituições para casamento, para quem pode se casar com quem, isso tudo foi tirado da Bíblia. Você pega ali e bota do ladinho com a lei de Moisés. O que vai entrar hoje é a questão, né, de como o pecado ele vem e ele permeia a sociedade, você vai ver que relacionamentos que não foram, pensando nessa questão do casamento, relacionamentos que não foram pensados da forma como Deus pensou, eles vão gerar outros problemas. Então, criou-se a figura, por exemplo, da união estável. Deus planejou o casamento. A união estável surge como? Um homem e uma mulher que não querem se casar, decidem morar juntos, eles criam patrimônio juntos, vão se separar, não são casados, faz como? União estável. Então, surge por conta de uma questão de pecado. Então, tem muito que falar aí de cosmovisão e direito, sabe? Cosmovisão cristã e direito. Eu acho que é um assunto que se conversa bastante. Tem muitos temas, inclusive, até. Eu imagino. E aí, eu até, pegando essa questão que você colocou,
a importância, né, Justino? Você já deixou bem claro aqui, já no começo, e assim, a maior exemplo, né, nós temos na Bíblia que fala mesmo, quem está ao lado do Pai, né, nos advogando lá, lutando por todos nós, mas a importância hoje do profissional, nós estamos hoje falando do advogado, mas é uma tecla que a gente sempre bate em todas as áreas, né? A importância da gente ter uma cosmovisão, sabe? Porque muitos ainda tem aquela separação, assim, não, trabalho aqui e religião aqui, eu não posso misturar o meu trabalho com a religião. Ainda é comum a gente ver isso, essa dificuldade da pessoa entender que a cosmovisão é a forma como nós falamos, comportamos, agimos, acreditamos? É muito comum, é muito comum. Eu tive o privilégio de estudar no Mackenzie, onde eu tive o privilégio de estudar com crentes. A gente era minoria na faculdade, mas ainda assim tinha. E querendo ou não, você via nitidamente uma separação total nas condutas. Não, agora eu tenho que pensar como advogado, agora eu tenho que pensar como crente. E conforme você vai crescendo, você vai vendo, você vai ter que pensar como um advogado crente, né? A cosmovisão, ela é quem eu sou. Eu não posso mudar quem eu sou, senão eu me torno uma pessoa extremamente falsa no meu dia a dia, né? Eu acho que e é o que você falou, é para todas as áreas, né? Então, um jornalista, ele tem que ser um jornalista crente. Como que ele vai ser um jornalista crente? Vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre dizer a verdade e tal. Como que eu vou ser um advogado crente? Como eu posso me portar como um advogado crente? Bom, eu não posso mentir, né? Eu já não posso mentir, mas eu tenho que garantir todos os direitos do meu cliente. Então, e aí você vai aprendendo a lidar com as situações do dia a dia, né? Existem muitos exemplos. O advogado, ele pode, é permitido por lei que ele minta para proteger o seu cliente. Tipo, que ele, não necessariamente que ele minta, né? Tipo, mas que ele oculte as coisas, que ele possa... O advogado crente, eu já acho que ele tem que ter uma postura um pouco mais... não, eu não vou mentir para te defender, eu não vou tomar essa postura. Mas o que eu vou fazer? Eu vou defender todos os seus direitos. Você tem direitos, você tem deveres. Alguns deveres você pode não ter cumprido, mas você tem direitos. Então vamos atrás disso, sabe? Eu acho que existe muita... não, o advogado, ele... a máxima, né? O advogado é raça ruim em mente e tal. Eu sou advogado, eu não minto. Eu já deixo bem claro, não minto na minha profissão, não gosto disso, né? Então, é isso, você tem que ir se adaptando à cosmovisão com a sua profissão, né? Ver as necessidades, ver ali e ir adequando. Agora, quando a gente acompanha as notícias do mundo, né, Justino, a gente vê questões de ideologia de gênero, a gente vê questão do racismo, né, que ainda é uma coisa uma questão que acontece, e tantas outras coisas, outros direitos, outras vertentes, áreas. Como que o advogado, né, ali, como é que o profissional, ele pode também se portar? Tipo, uma questão de ideologia de gênero, a pessoa sofreu um preconceito, ela quer brigar e tudo mais. Aí, eu vou trazer essa questão para a gente refletir também. Eu sou cristã, eu sei que na Bíblia fala isso, isso e isso, mas ele é meu cliente, como é que eu trabalho nisso? Como é que é essa atuação em algumas áreas? A forma mais básica, que seria a forma como eu lidaria, até porque eu pessoalmente não tenho questões específicas, não tenho dores específicas nisso, então a gente também tem que entender que pode ter um irmão que tenha dores específicas. Mas como eu não tenho, eu iria pela lei, pelo direito. Preconceito não é admitido no Brasil, legalmente, né? Evidentemente que a gente sabe que na prática o pecado está aí, e parte do pecado é o preconceito, é a forma de você destratar o outro, é a forma de você ser racista. A gente tem muitas terminologias, né? E geralmente todas elas terminam em fóbico, né? E o fóbico não é aceito pela lei. Então é isso que a gente tem que entender nesse ambiente jurídico legal. E entender também que a gente sempre vai lidar com o pecador. Às vezes, o meu cliente pode não ser um homossexual. Às vezes, o meu cliente pode não ser uma pessoa que siga determinada diretriz bíblica. Mas ele nunca vai seguir todas as diretrizes bíblicas. Às vezes, meu cliente é um mentiroso. Às vezes, meu cliente pode ser um ladrão. E eu vou ter que agir da melhor forma possível para garantir os direitos dele, né?
Eu uso o exemplo do ladrão, pô, mas ele roubou, ele tem que ser preso, concordo, mas ele tem que ser preso pela pena correta, ele tem que ter o devido processo legal, ter todos os trâmites processuais seguidos, e é o advogado quem vai garantir isso. O promotor e o juiz vão atuar em outros papéis, para garantir também a devida aplicação da pena. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está lidando com pecadores, e que a graça pode alcançar aquela pessoa, pode mudar aquela vida, e a gente pode ser instrumento dessa graça. Né? Eu acho que essa é a grande chave para mim. Entender que eu não estou cometendo um determinado pecado, não porque eu sou bom, muito pelo contrário, porque Jesus é muito melhor, né? Porque eu sou horrível e Jesus ele veio, fez um trabalho, uma obra redentora na minha vida, que ainda está em processo. Eu não vou acertar sempre, eu não sou a melhor pessoa do mundo, muito longe disso. Mas é entender que aquela pessoa está numa determinada condição porque ela não tem um relacionamento específico com Jesus. É isso que eu acho que tem que moldar a minha cosmovisão como advogado, né? Entendi, Justino. Ó, tem até uma mensagem aqui de uma das nossas web telespectadoras, é a Kátia Furtado, ela que acompanha a nossa programação lá de Brasília, todos os dias ela colocou: a minha filha é advogada, a doutora Paula Letícia, tenho muito orgulho. Parabéns, irmão Justino, pela sua profissão, que Deus abençoe sempre, né? Amém. Amém. E é isso, né, Justino? Uma coisa que você falou lá no começo que me chamou a atenção. Quando a gente para observar as leis, a gente fica assim, como é que surgiram as leis? Quem foi que criou essa lei? Como é que eles pensaram nisso? É fácil mudar uma lei? É fácil alterar, não é? Aqui no Brasil hoje, como é que nós estamos? Há muitos burburinhos, vai mudar isso, vai mudar aquilo, todo mundo fica em pânico, em desespero. É uma questão simples assim? E analisando tudo, quando a gente vê a lei, o cumprimento dela, a gente vai lá nos mandamentos, a gente vai em algumas partes da Bíblia, a gente vê uma semelhança muito grande. A Bíblia teve essa influência na formação da lei, e como que é hoje o mexer, o criar, o alterar? Como que isso é possível assim? Como que é feito? É bastante possível, né? O nosso ordenamento jurídico ele é simples. A gente tem a Constituição Federal, e tudo que está em desacordo com a Constituição não entra no ordenamento jurídico. Para nós crentes, assim, tranquilamente, nós temos liberdade religiosa garantida no Brasil. Então, podemos pregar o Evangelho, podemos continuar nos manifestando enquanto crentes. Se isso eventualmente gera uma discussão jurídica ou não, a gente tem amparo constitucional. E isso é muito difícil de mexer. Peraí, só para eu entender. Então, vamos supor que eu faça, alguém se sentiu ofendido, vem com recursos para mim, mas eu tô permitida a fazer, eu posso falar de Deus. Pode, com toda certeza. O que vai ser tentado buscar num possível processo judicial, não sei, porque tem um monte, né? A gente sabe. É tentar achar uma adequação de meio termo, né? A gente sabe que muitas vezes a Bíblia não tem meio termos, é ou não é. Só que é aquilo que eu estava te falando, a gente tem que ser instrumento de graça na vida das pessoas que não conhecem a Cristo. E a pessoa que não conhece a Cristo, muitas vezes vai se escandalizar com o Evangelho. Paulo avisa isso. E a gente tem que lidar com essas coisas. Mas nós temos o direito, sim, de pregar o Evangelho, nós temos, sim, o direito de nos manifestar enquanto crentes, nos reunirmos religiosamente, nós temos esses direitos e dificilmente isso muda. Para mudar alguma coisa que está na Constituição, é preciso um rebuliço muito grande, assim, é preciso um movimento social muito grande. Isso no Brasil, tá? O Brasil que alcançou o Estado Democrático de Direito, assim, a gente alcançou a democracia, a nossa democracia ela é muito boa, assim, comparando com demais, com outros países que a gente tem ao redor do mundo, comparando também com demais países na própria América Latina, o Brasil ele é muito avançado em termos de sociedade, democracia. A gente sabe que temos os nossos problemas, mas aí é que tá, né? A gente está aqui convivendo com os nossos problemas, mas quem está lá fora muitas vezes nem tem essa noção, né? Então, eu acho que é muito difícil mudar certas coisas que estão enraizadas na nossa base constitucional. Eu acho muito difícil, precisaria de muito processo. Com relação ao que a gente se correlaciona, é isso, né? Eu usei o exemplo do Código Civil do casamento há pouco, mas o Estado laico, o conceito de Estado laico foi um conceito pensado por cristãos. Justamente porque, quando eles pensaram sobre isso, eles falavam, a gente precisa garantir que, caso alguém assuma o governo e seja contrário às nossas ideias,
a gente possa continuar pregando o evangelho. O Estado laico foi pensado com a finalidade da pregação do evangelho ser possível. Então, quando eu vejo que o Brasil é um Estado laico, eu falo, glória a Deus! Ainda bem que é um Estado laico, né? Um Estado sem uma religião oficial instituída. Por quê? Porque isso permite que a gente possa pregar o evangelho. Agora, todo bônus tem seu ônus. Sim. Se é um Estado laico e todas as religiões podem ser proliferadas, então a gente, que é crente, vai ter que lidar com pessoas sendo idólatras, a gente vai ter que lidar com essas questões no nosso dia a dia. E aí a gente rebate isso como? Pregando o evangelho. Eu acho que é o mais básico, assim, nesse aspecto. Então, todo bônus tem seu ônus, né? Eu acho que o ônus nosso é esse, ter que lidar com as diferenças, né? Mas faz parte. Ai, interessante isso que você falou, Justino. Você sabe porque é comum, às vezes, a gente ver tantas outras... Agora, né, a gente vê as mídias, as redes, tudo possibilita tudo chegar muito rápido, né? E hoje a gente vê tantas outras religiões também sendo declaradas, expostas, porque é essa a visão. Então é isso. Ainda assim, vamos pegar o cristão, né? Às vezes ele fica um pouco, poxa, mas olha só o que estão fazendo, aquela religião está expondo. Mas ainda assim, é o ônus e o bônus, né? Que ainda nós podemos falar também, podemos pregar o evangelho, mas os direitos também para todos ali, né? Exatamente. E se você pega o Antigo Testamento, Israel guerreava com deuses que tinham nações idólatras. Evidentemente que naquela época a guerra era na espada, no escudo. Hoje em dia a guerra vai ser muito mais no debate, no discurso, né? E o que a gente precisa, eu acho que isso sim o Brasil acaba também tendo, né? A gente vê aí muitas igrejas que se dizem cristãs surgindo, mas com pouquíssima pregação bíblica, com pouquíssima prática na palavra. Então, o que eu acho é que nós que somos crentes, fiéis às Escrituras, nós temos que seguir as Escrituras, nós temos que estar atentos aos que as Escrituras falam e pregar o Evangelho sem vergonha. Tipo, pregar. E de pregar, sabe? Vou pôr a cara na IPPTV. Sem falar... receio, sem timidez. Bem estilo pastor Arival mesmo, só vai e fala, sabe? Isso é muito legal. E é importante a gente focar nisso, né? Eu acho que eu não sei, Justino, porque às vezes a gente tem aquela sensação assim da pessoa que fica batendo muito na lei, eu tenho direito, eu sou assim, nananana, e deixa às vezes de viver a leveza no trabalho, viver a leveza nos relacionamentos, viver a leveza, a simplicidade do evangelho no dia a dia, né? Eu vejo muito isso dentro da igreja, fora, no meu trabalho. A palavra eu tenho meus direitos, ela vai inclusive muito além do contexto da igreja, né? Eu brinco que as pessoas só falam dos direitos, mas ninguém quer falar, eu tenho meus deveres, né? Eu tenho as coisas que eu tenho que fazer. E parte do dever do crente, e aí a gente até retoma até um ponto, parte do dever do crente é confiar que Deus está agindo. Lembrar de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, isso de alguma forma coopera para o seu bem. Você tem que, sim, zelar pela palavra, você tem que, sim, fazer por onde, né? Fazer o seu trabalho de pregar o evangelho, mas você tem que entender que Deus é quem está no controle e que, querendo ou não, é Ele quem vai conduzir a obra. A pessoa não vai se converter porque você quer que ela se converta. Ela vai se converter porque Deus a separou para isso, né? É lembrar que o Criador está acima de tudo, né? E que você não tem o controle de todas as coisas. Muito bom. E assim, para a gente ir caminhando agora, para a gente ir fechando, né? A importância da gente entender que às vezes a gente tem aquela resistência a leis, né? Porque às vezes a gente não conhece muito também. E aí a gente só fica nervoso porque é uma lei que vai contrária a alguma questão pessoal, né? A gente fala, mas a lei não é para aqui para me amparar, por que não ampara? E aí tem uma que ampara, a outra não, e você já deixou bem, você explicou bem isso lá no começo, né? A questão das leis. Mas qual que é a importância da gente olhar para o outro e entender que as leis estão aí para cuidar, né? Ela vem mesmo para um cuidado geral, assim, um controle geral, uma harmonia. Existe uma frase que na primeira aula de constitucional você ouve essa frase, que é todo poder emana do povo. A lei nada mais é do que uma manifestação de poder. Se tem uma lei, ela geralmente, aliás, ela sempre está proibindo algo. Se é uma lei que permite alguma coisa, ela está proibindo alguém de te proibir. Então, essa é a brincadeira que a gente faz.
Se todo o poder emana do povo, geralmente a lei ela vem como uma resposta a um clamor social, a um clamor que está acontecendo na sociedade. E a gente tem que entender o porquê, né? O porquê que chegou a ter que ser transformado em lei, teve que passar pelo processo de aprovação de lei, de fazer aquilo. O porquê disso? E geralmente a lei ela serve para proteger alguém ou alguma coisa, seja seu patrimônio, seja sua integridade física, sua integridade religiosa. Existe conflito entre leis? Existe, porque existe conflito entre princípios pessoais. E aí a gente tem que, como sociedade, ir se ajustando. O judiciário existe para isso. Essa é a finalidade assim máxima do judiciário. Entender que vai ter conflitos e tentar chegar ali no meio termo. Às vezes, nesse meio termo, ninguém sai feliz. Né? Tipo, vamos fazer um acordo. Não concordo com esse acordo, mas é melhor para você, esquece, entendeu? Tipo, não ficar remoendo isso, né? Isso é muito importante a gente ter essa visão também, entender o processo, né? Então, eu diria que sim, a lei geralmente ela, assim, geralmente não, ela sempre é para proteger, tutelar alguma coisa, né? Seja o que for, assim. Uma mensagem final, assim, Justino, de esperança, assim, de cuidado. De esperança? De esperança, a Bíblia já deixa muito... Ela já... Eu já falei, Deus está no controle. Essa é a maior esperança que eu tenho. Mas para a atuação, para a área, né? De quem depende do profissional, de quem atua, né? Eu não diria só para os profissionais que atuam, mas para todo mundo. Buscar um pouco mais conhecer as leis e o nosso processo legislativo. Uma das grandes penas que eu acho que a gente não aprende na escola é a regra do jogo. Todo jogo a gente tem que aprender a regra. O Brasil, ele é um jogo com regras, e a gente tem que conhecer alguma coisa ou outra. As pessoas, né, tipo, falam, eu conheço meus direitos, mas você também precisa conhecer seus deveres como cidadão, como filho, como funcionário. Entendendo como o sistema funciona e o seu papel nele, que a gente consegue ser uma sociedade mais harmoniosa, né? E de discordância a gente já está cheio, né? Eu acho que a gente precisa começar a caminhar para concordar. Então, minha palavra é essa. Vamos estudar um pouquinho mais de lei. Não precisa ser um advogado para estudar lei. Lei não é um bicho de 7 cabeças. É chato, mas não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Tipo, artigo por artigo. É que nem ler genealogia na Bíblia. Sim. Cada linha é um peso no olho, mas ainda assim é importante. A minha recomendação é essa. E como cristão também não abrir mão, não tenho responsabilidade, vou entregar tudo para Deus e não quero me envolver. É importante a gente saber, né? É importante saber, conhecer as leis, conhecer seus direitos, porque muitas vezes cristão sofre perseguição, vai sofrer perseguição. E uma das melhores formas de ser perseguido, uma das melhores formas, é saber até onde você pode ir, se manter nessa linha para poder se defender. Né? Eu acho que é isso. Porque quando a gente ultrapassa a linha, a gente tá errado mesmo, e aí vão apedrejar a gente e vida que segue. Porque a gente vai errar, mas se a gente for irrepreensível, como a Bíblia manda a gente ser irrepreensível diante de Deus e dos homens, é muito mais difícil, a gente torna a perseguição mais complicada, a gente coloca um obstáculo ali. Né? Muito bom. Justino, quero agradecer muito a sua participação aqui no Tudo Mais. Obrigado. Casa de portas abertas, bem-vindo. Que Deus continue te abençoando no ministério, aqui Amém. Da IPP, e no seu ministério também fora, no seu trabalho, dando sabedoria, sempre. Amém. Obrigada.